No jornal de hoje, a influência africana e a origem da capoeira. Os tambores de Okinawa, o taiko no Brasil. Carnaval, a maior festa brasileira. Comidas típicas brasileiras e aprenda a fazer brigadeiro. Os ritmos genuinamente brasileiros. Entrevista com o sociólogo William da Silva. Folclore e suas histórias. Bom dia! Hoje, dia 5 de novembro, o Jornal Educação elaborou uma série de matérias para homenagear o Dia da Cultura. Fruto de uma diversidade ímpar, o Brasil desenvolveu diversos complexos culturais, dentre eles a capoeira. Como vamos conferir uma matéria? Vindas da África, as raízes da capoeira se desenvolveram na Angola, país no qual seus habitantes realizavam muitas danças ao som de música. Por se tratar também de uma colônia portuguesa, grande parte dos escravos traficados para o Brasil eram angolanos. Ao chegarem nas terras brasileiras, encontraram um ambiente hostil e muito violento, e logo sentiram a necessidade de se proteger. Porém, como era proibido pelos senhores de engenho a prática de qualquer tipo de luta, os escravos acrescentaram o ritmo e os movimentos da dança africana à prática de defesa. Surge então a capoeira, uma arte marcial disfarçada de dança, que aos poucos foi ganhando seus traços, como o berimbau, a chula e o corrido. Foi muito utilizado durante as fugas, como forma de represália aos capitães do mato, e hoje é considerado um dos elementos fundamentais da cultura brasileira. Saindo da África direto para o Oriente. Agora vamos conhecer um pouco mais do taiko, uma dança originalmente japonesa que vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil. O taiko, de origem japonesa, é um instrumento de percussão. Durante o Japão feudal, ele era utilizado para motivar tropas nas guerras, além de marcar os passos dos guerreiros. Para os camponeses, o taiko era utilizado para agradecer a boa colheita nas cerimônias religiosas, além de abençoar os seus antepassados. O taiko no Brasil é praticado para manter a cultura de Okinawa, além de tocar o coração das pessoas com sua batida. Durante o centenário da imigração japonesa no Brasil, os praticantes de taiko lotaram o sambódromo de São Paulo e fizeram uma linda apresentação. Agora, após essas duas matérias, vamos aprender uma receita típica brasileira. Muito simples e prática, o brigadeiro. O ano nem terminou e já tem gente pensando em carnaval. Nessa matéria vamos conhecer um pouco mais sobre essa festa e como ela é comemorada nas diversas regiões brasileiras. O Carnaval é a maior festa popular do país. Em São Paulo, teve sua origem ligada à manifestação do intrudo, uma brincadeira na qual os foliões atiravam água e outros líquidos entre si. Por volta de 1870, a maneira como a população divertia-se no período carnavalesco passou a apresentar mudanças decorrentes do enriquecimento proporcionado pela exposição cafeína. A base fundamental passou a ser as festas de caráter religioso e profano das pequenas cidades interioranas, nas quais a população pobre manifestava-se por meio das suas danças e músicas.
Atualmente, em São Paulo e em várias grandes e pequenas cidades, as escolas de samba fazem desfiles organizados, verdadeiras disputas para a eleição da melhor escola do ano. Uma série de quesitos são avaliados, como o enredo, o samba, as alegorias, entre outros. Você gosta de música, Gabriel? Quem é que não gosta, né, Mariana? Bom, o Jornal Educação também falará sobre os ritmos brasileiros. Vamos conferir? A música brasileira surgiu a partir da junção de elementos europeus e africanos, que contribuíram imensamente para a construção do repertório musical no Brasil. O samba, um dos principais expoentes deste meio, apesar de bastante amplo, se caracteriza por ser um descendente de danças e rituais originalmente africanos, como o lundum, as festas em terreiros, a ubanda e as raízes da capoeira. Ao longo do século XIX, se desenvolveu paralelamente em diversas regiões brasileiras, e mais tarde se fundiu a outros gêneros populares. Dentre eles, o choro, originado no Rio de Janeiro no início do século XX, marcado por suas rodas musicais, a improvisação e o virtuosismo de seus instrumentistas. Músicas como Brasileirinho, Tico Tico no Fubá e Carinhoso são alguns dos chorinhos mais conhecidos. Agora vamos para um breve comercial. Não saia daí. Às alvoradas, aos amores, ao jeito dela andar, a boa gelada em cima da mesa, aos malandros, a velha guarda, a todas as festas, rodas, feijoadas, ao morro, ao povo, a tudo que um dia virou ou vai virar samba, um brinde da diretoria. Antártica, celebrando o samba e a cultura brasileira. Se for dirigir, não beba. Neste bloco, vamos falar sobre folclore, as influências populares que ele sofreu ao longo da história, suas principais personalidades e como ele é visto atualmente. Ao falarmos de folclore, logo vem à sua cabeça personagens de contos populares, como a Cuca, o Saci Pererê, o Curupira e o Boitatá. Porém, ele é muito mais amplo. Na verdade, o folclore é um conjunto que envolve em si diversos complexos culturais. É, basicamente, a manifestação popular de cada povo. Ele não possui um criador, mas através de fortes influências indígenas, europeias e africanas, foi originado pela própria população brasileira em meados do século XIX, com o estímulo de Dom Pedro, para contribuir com a afirmação do Brasil dentre as nações civilizadas, sendo também uma influência direta para os demais elementos da cultura brasileira, como o carnaval, a culinária, a moda e a arte. Agora vocês irão acompanhar a entrevista que o sociólogo William da Silva concedeu ao Jornal Educação. Agora vamos à entrevista com William da Silva. Ô, William, chega aí. Prazer, tudo ótimo. Muito bom estar com você aqui no jornal. Obrigado, no Jornal Educação, sempre trazendo novos profissionais. Com certeza. Então, para começar, como a gente viu na matéria anterior, eu queria que o senhor explicasse pra gente a diferença entre cultura e folclore, né? Para desmistificar um pouco dessa visão que as duas se assemelham um pouco, mas explica pra gente, qual a diferença? Bem, Gabriel, o folclore ele é uma síntese da cultura popular. E esta, por sua vez, é derivada de diversos complexos culturais. Já a cultura como um todo, ela apresenta uma definição mais concisa. E essa definição é voltada para a delimitação de diversas personalidades, padrões de conduta e características próprias de cada grupo humano. Basicamente, o folclore ele é, digamos, mais específico, voltado para a população, enquanto que a cultura, no geral, abrange muito mais temas e é voltado para estudos sociológicos. Então, William, bom, eu queria que você explicasse aqui pra mim e pra galera que está assistindo em casa qual a diferença entre um complexo cultural e um traço cultural. Fala mais pra gente sobre eles. Bem, essa diferença é bem simples de explicar. O traço cultural ele é o menor elemento possível da cultura que não tem sentido fora de um contexto. Quando inseridos no contexto, vários traços culturais que têm uma relação entre si, nós conseguimos formar um complexo cultural. E esse complexo cultural, por sua vez, apresenta um sentido mais amplo e é mais fácil de poder enxergá-lo. Muito bem, obrigado. Obrigado pela entrevista. A entrevista completa vocês podem conferir no nosso site www.jornaleducação.com.br. O Jornal Educação fica por aqui.
Desejamos a todos uma boa tarde. Obrigada.